Vocês creem assim também? Que ele tenha muitos anos de vida. Nossa oração é esta: Deus te abençoe. Tudo em ordem? Efésios 3, verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Pai Celestial, todos nós precisamos muito de Ti. Carecemos desta grande luz, o grande sol, para nos dominar, para que possamos, nesta terra, como estrelas do Senhor, brilhar, mostrar a luz, que é uma luz de Ti mesmo. E o Senhor profeta diz: porque há mensageiros, há estrelas, é porque está de noite, está escuro. E o mundo está escuro, Senhor, sem a revelação, sem a luz de Deus. Há muitas luzes, mas para nada vale. O mundo precisa da luz de Deus, o sol da justiça, Jesus Cristo, refletido em cada corpo, em cada ser humano. Abençoa-nos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, com paciência, não vou prolongar muito, sempre é 1 hora de pregação. Vamos ter paciência dentro de tudo isso, né? Creio que as coisas que nós já ouvimos já podiam ir embora mesmo. Mas, como nós temos mais um tempinho, não vamos embora agora não. Vamos ouvir mais um pouquinho. Eu quero falar sobre participantes da promessa. Coisa boa é a gente estar participante, sendo um participante de algo que Deus está fazendo. Você participa daquilo. É um coparticipante daquilo que Deus está fazendo. Então preste atenção, porque eu vou ler várias mensagens e vou falar, para ajudar as pessoas, vou falar só o que vocês conhecem, na língua de vocês, os mistérios que já foram revelados. Porque se somos participantes da promessa, então a promessa do dia que nós participamos é a revelação. Então nós estamos aqui participando desta promessa. E a promessa estava materializada num homem, William Branham. Apocalipse 10, de 1 a 7. Estava manifestado e nós somos então um coparticipante do 7º anjo e da promessa da revelação desse dia final. Irmão Branham disse, tentando fazer um serviço para Deus, 248, vou ler só parte do parágrafo. Alguém diz: bem, Moisés, lá atrás, eu sei que Moisés fez. Irmão Branham diz: mas não é isso que Deus está fazendo hoje. E as pessoas sempre olham o que Deus fez. Até por tempo do irmão Branham, você olha: oh, o irmão Branham revelou os selos. Mas não é isso que Deus está fazendo hoje, que Ele já fez. Entende? Tem que se entender isso. Bem, ele continua dizendo, lá no passado, 30 anos atrás, é muito mais, né? Como o irmão Rogério falou, 500 anos. Lutero disse, isto pode ser ótimo, mas não é isso o que ele está fazendo hoje. Bem, 40 anos atrás, contando os dias do irmão Branham, o Pentecoste caiu. Mas não é isso o que ele está fazendo hoje. Está vendo? Tem que ser em tempo oportuno. Você tem que ver o que Deus está fazendo hoje. 249, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Tem de ser conforme a Escritura. Tem de ser na estação própria. A segunda
Em terceiro lugar, tem de ser conforme a maneira que a palavra de Deus falou que seria. Ninguém deveria estar esperando hoje Apocalipse 10, 7, quando cumpriu lá com o irmão Branham. Deveria estar esperando Apocalipse 10, 8. Mas não, eles estão esperando Apocalipse 10, 7, quando a promessa para hoje não é 10, 7, é 10, 8. Mas eles estão olhando para uma promessa lá atrás, porque eles não viram, e nem o povo que viveu naqueles dias foram coparticipantes daquela promessa. Agora escuta mais um pouquinho. 250. E você diz: glória a Deus, o Espírito Santo caiu sobre mim. Aleluia! Do mesmo modo que caiu no dia de Pentecostes. Aí a pessoa fica feliz. O Espírito Santo caiu sobre mim do mesmo modo que caiu no dia de Pentecostes. Aí o irmão Branham vem e diz: porém, pode ser que seja diferente hoje. A gente sempre quer, eu recebi poder como a igreja primitiva. Não é o que Deus está dando hoje. Se você tiver poder como a igreja primitiva, você hoje não vai ser arrebatado. Espera lá, eles não vão ser. Eles vão porque aquele poder foi para aquele dia. Deus não está te dando aquele poder hoje. Irmão Branham usou a escritura de Hebreus 11, 39 e 40, dizendo para que eles, ou estes, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E ele jogou isso para esse dia. Paulo trouxe aquilo para o seu dia. Irmão Branham usou a mesma escritura e usou para hoje. Essa escritura, para que eles, da primeira era até a sexta era, sem nós, não são aperfeiçoados. Desde a primeira era. Por isso, estava dependendo de nós, na última era, dependendo de um profeta para sermos arrebatados. Como que a igreja vai ser arrebatada sem cabeça? Até Laodiceia nós temos o corpo. E se você notar, até Brana nós temos o corpo. Mas quando veio a revelação dos selos, não era Brana. Aquele era Cristo. Era o cabeça. Só que o cabeça desceu em quem? Tem um ministério. Vocês podem ver que a própria era da igreja foi desenhada, aquele gráfico, pelo irmão Branham, mesmo da estatura, e aquilo é perfeito. Terminou a era da igreja, tem um vazio. Mas o irmão Branham chamou aquele vazio de pescoço. 211, provando a sua palavra. Ele diz: onde nós estamos? Estamos aqui, no pescoço. E logo diz que isso daqui era o ministério do Filho do Homem, que ligou o corpo com o cabeça. Então, se as pessoas não têm revelação deste ministério, que veio até o irmão Branham, e depois do irmão Branham sendo mensageiro da era de Laodiceia, ele cumpriu aquela parte. Aí veio a revelação, a manifestação do Filho do Homem, já foi o pescoço. A pedra de coroa não desce sobre Laodiceia. A pedra de coroa desce sobre o pescoço. Mas o que era isso daqui também, naquele gráfico? Espírito Santo. A pedra de coroa não desce sobre Laodiceia. Ela não pode acoplar em Laodiceia porque fica faltando. Se você notar, a pedra de coroa, Laodiceia é mais larga, e a pedra de coroa descendo não cobriria todas as eras. Então precisava da era profética, do pescoço, do Espírito Santo. Por isso o irmão Branham diz: o profeta desta era é o Espírito Santo. Ele já não estava falando que era ele mais. O profeta desta era é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava materializado.
As pessoas deveriam ver, porque fala muito em Espírito Santo, aí eu recebi o Espírito Santo, que falou em língua, curou enfermos, expulsou demônio. Não, você se recebeu o Espírito Santo, você recebeu brana. Como que tem uma fé como esta? É porque ali está o ministério de um profeta. Se você não recebe aquele ministério, você não recebeu o Espírito Santo. Ah, eu recebi como no Pentecostes, mas hoje pode ser diferente. Quem está falando é William Branham, eu creio nele. Quem diz isso é ele. Ele quer dizer, hoje pode ser diferente. Então eu não quero receber o Espírito Santo como eu recebi lá por volta de 1965, 66. Que eu falei línguas até adormecer a língua. Eu não quero, não sou contra, mas eu não quero receber o Espírito Santo hoje, como eu recebi naquele dia, estava bem. Não tinha outra coisa. Deus não estava fazendo outra coisa. Mas agora, Deus já fez tudo, nós ficamos sabendo. Porque no Brasil, Deus já tinha feito na América, mas no Brasil nós não sabíamos. Tudo é o tempo oportuno. Agora, Deus veio e fez no Brasil. Nós tivemos que receber no dia o Espírito Santo. Quando nós recebemos, aí conhecemos batismo, conhecemos profeta, conhecemos Deus como sendo um, não dois nem três. Não conhecemos um pai maior que o filho, conhecemos o pai e o filho sendo a mesma coisa, porque esta é a deidade, é o pai no filho, é o filho revelando o pai, porque o pai é espírito, ninguém pode ver, mas olha no filho, ele é a revelação daquele pai. Então, essa hora que nós vivemos, nós não podemos receber o Espírito Santo como nós recebemos, como eu recebi em 1973. Já estou caminhando. Oh, mas espera, você recebeu o Espírito Santo em 66, depois recebeu outra vez? Sim. Recebi outra vez. Mas que coisa, é que o Espírito Santo, ele vem dando luz gradativa, senão você cega. Você está na escuridão. Estávamos na escuridão da Santíssima Trindade. Aí ele veio e deu um pouquinho de luz. O batismo, profeta, deidade. Aí eu recebi aquela luz também. Quem, é como o irmão Rogério estava lendo aí, quem tem um nome na seção do livro da vida do Cordeiro, cada luz que chega, ele recebe. Aquela pessoa recebe, a luz chegou. Ele consegue ver aquela luz, detectar aquela luz naquele dia. E cada dia você vai aproximando mais desta grande luz. E é Deus se repartindo em nós. Como ele se repartiu no Pentecoste, ele veio se repartir o Lutero um pouquinho, uma fagulha, o Wesley outra fagulha, Pentecostais outra fagulha, e Ministério do Irmão Branham, primeira e segunda etapa, outra fagulha. Mas quando chegou em 1963, não era mais uma fagulha, era a plenitude. Era Deus outra vez descendo, o cabeça, Cristo, a pedra de coroa, descendo sobre um homem. Isso que é o pescoço. Agora você é o corpo é sujeito. A cabeça, o pescoço é a maneira de você girar. Deus tem também um pescoço para ele girar na terra. Os olhos de Deus que percorrem por toda a terra, 7 olhos de Deus. Quando Deus não tinha um profeta, ele usou o pescoço de um mensageiro. E foi o olho de Deus, porque cada mensageiro foi um olho de Deus, que não enxergava o que enxergamos hoje, mas enxergava o que podia enxergar naquele dia. Não podia enxergar mais, nós temos que entender, Deus limita isso para o povo, porque o povo não pode receber a luz de uma vez que piora. Ele vai dando a luz gradativamente, o irmão Branham ensina isso. Se você está numa escuridão, não saia no claro de uma vez, que você pode se cegar. E Deus, sabendo disso, o povo estava na escuridão de Roma, aí Deus deu uma luzinha, Lutero. Eles já viram a luzinha? No meio daquelas trevas tinha uma luz. Eles acompanharam Lutero. Quem não acompanhou Lutero ficou perdido lá atrás.
Eles não viram aquela luz. Depois veio o Wesley, os pentecostais, irmão Branham com a primeira e segunda etapa, o povo acompanhando. Mas na terceira etapa foi muito difícil o povo ver o movimentar de Deus. Deus estava já com cabeça na terra. Cristo trazendo a revelação que estava escondida desde o princípio do mundo. Você já percebeu que Deus não podia revelar nem no tempo de Jesus? Ele não podia revelar. Deus é isso, você tem que entender que Deus é sábio, Ele é sabedoria, Ele é grande, Ele é poderoso. Vou dar só isso. Ele mesmo, Deus, vindo aqui como Filho de Deus, porque era Deus em morfe. Você diga, eu não sei o dia nem a hora. Nem os anjos sabem. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, vai ser revelado o mistério. Tudo aquilo que vocês não sabem, não é no dia de Jesus, não é nos dias de Paulo, de Pedro, não são nos dias dos mensageiros, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então hoje, você não tem que olhar mais para frente. Você vai na mensagem, a festa das trombetas, o irmão Branham mostra isso, 127, ele diz, quando olharmos para trás e ver onde isso sucedeu. O irmão Branham sabia, vocês não estão vendo hoje, vai ter que chegar um tempo que vocês vão ter que olhar para trás, para ver onde tudo isso sucedeu. Ele diz, ali termina a era da igreja. Termina onde? Aqui? Não, lá tem que olhar para trás. Então nós temos que olhar 40, 50 anos atrás, para ver onde Deus fez isso. E o Espírito Santo, como o irmão Branham diz, você diz, eu recebi como no dia do Pentecostes. Ele diz, você tem que saber que hoje pode ser diferente. E eu quero alcançar isso daí, quando isso tudo é diferente hoje. E você recebeu a mensagem do William Branham? Maravilhoso, recebeu o Espírito Santo como nos dias do irmão Branham, que foi derramado lá nos Estados Unidos. Hoje, no tempo da noiva, pode ser diferente. Mas vai ter mudança? Não. Naqueles dias o irmão Branham disse que Deus falou para ele, não diga a ninguém. E a noiva é quem come o livrinho, porque ela é quem vai dizer. Ela come o livrinho, Apocalipse 10, 8 a 11, ela come o livrinho e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Ela vai profetizar uma coisa que ela vê, uma coisa que ela teve revelação para aquilo, vai profetizar. E ela está profetizando através do quíntuplo de Efésios. Uma vez o quíntuplo de Efésios estava num homem chamado Jesus. Porque para meter o azorrague no povo, não é pregador, é diácono. E um dia Jesus trabalhou até de diácono. Não tinha quem fizesse aquilo, ele catou a azorrague e meteu a azorrague no povo. É provável que um saiu com o lombo ardendo. Ele diz que é de Deus, que é filho de Deus. Olha o que ele fez, nosso sacerdote não faz isso não. Nosso sacerdote empresta dinheiro para nós, nos abraça, chama nós de filhinho. Você viu o que ele fez? Abriu as gaiolas, soltou os pombinhos, soltou as ovelhas, animais de sacrifício, e desceu o rei no povo, principalmente nos cambiadores, que sempre os cambiadores são pastores, evangelistas. Ele desceu o rei neles. Como dizer, saiam daqui, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de salteadores. E desceu o rei neles. Então Deus sempre faz um trabalho que a pessoa não entende. Deveríamos só aceitar Jesus porque Deus é amor. Não, Ele também corrige. O filho que está sem correção, São Paulo diz, ele não é filho, ele é bastardo. O bastardo você deixa viver de qualquer jeito. Mas o filho, o pai, vai corrigindo ele. Vai corrigindo. O filho acha ruim, mas o pai está de cima, está corrigindo. Aleluia. Aqui a palavra diz, você vai ver, eu sou coparticipante desta promessa. 243 do sexto selo. Tão simples. E logo a revelação que ele me dá,
é tão oposta a tudo que nós pensávamos antes. Tem gente que não muda de jeito nenhum. Irmão Brana mudou. Irmão Brana viu, Deus revelou, mas é contrário ao que eu preguei. O que eu vou fazer? É vergonhoso. Os outros creem que eu sou profeta. E agora o que Deus está revelando para mim nos selos é diferente. Eu preguei lá atrás uma coisa, agora ele está falando que é outra. Irmão Brana acompanhou Deus. Ele mostrou isso para nós, que cada crente tem que fazer isso. A revelação, quando a revelação chega, é contrária a tudo que você pensava. Eu não sabia, para ser claro para vocês, quando eu comecei a pregar essa mensagem, eu não sabia que ia dar o que deu no Brasil. Eu parecia um bebê na mensagem. Eu cria, eu li, eu vi, eu falo para eles, eles crê e vê e dá para a igreja deles. Foi a pior viagem minha. Eu vi, eu criei, eu dei para eles. Ele diz, um pregador, gente muito boa, pastor Wilmer Vargas, ele disse, irmão Osmar, isso daí vai produzir gêmeos. E eu entendi na hora onde eu estava, eu disse, não, mas se eu for Esaú, não tem problema não, eu vou cumprir meu ministério. E produz mesmo, está vendo o que produziu um que crê, um obediente, um que tem semente, e o outro que não obedece, que não tem semente. Você pode lutar com ele a vida inteira. Ele não tem semente. Agora, a revelação chega, não é de acordo. Isso daqui, quando eu comecei a ver isso por volta do ano 2000, mas não era de acordo com o que eu pregava. Mas eu vou ter que pregar. E eu pensei, mais uma vez eu vou perder o povo. Porque eu já tinha perdido em 1963. Agora em 2000, começa a pregar outra vez, em 2002, aí ficou mais quente. Falei, agora vou ter que perder o povo outra vez. Falei, será que meu ministério vai ser só de levantar, mandar embora e não sobra ninguém? Desde o tempo da cruzada eu fazia isso. Ganhei o povo, preguei para o povo, ensinei o povo, aí depois escutei a mensagem de irmão Brana e falei para eles, olha, até aqui eu preguei isso para vocês, mas o certo é o batismo em nome de Jesus Cristo, Deus tem um profeta e vocês não vêm atrás de mim não, que eu estou saindo. Não tive medo de perder nada, de passar fome em 1973. Então Deus nos ajudou. E agora em 2000, outra vez, agora já estou velho. A gente não consegue ver a coisa e ficar a vida inteira. Diz, não, Deus não quer nem que você fique a vida inteira com aquilo. Deus quer, aonde eu vou, você vai. Se aonde aquele bêbado ia, não é, irmão? Onde aquele bêbado pisava, viu o filho dele atrás e pisava. Onde ele estava pisando? O bêbado olha para trás e diz, você está me criticando? Diz, não, pai, eu estou pisando nos seus passos. Então, se o pai é bêbado, o filho também fica ali. Agora, se Deus pisou, você é filho, pisa também onde Deus pisou. E Deus não vai olhar para trás e dizer, você está bêbado? Você está me criticando? Ele vai dizer, muito obrigado, filho. É aí que pisa mesmo. Está difícil. Mas aonde eu pisar, você pisa também. Não importa o que os outros falam. Você é filho, é você que é filho. É você que pisa onde seu pai pisa. Por isso tem que ter pais que dão testemunho. Porque se o pai adultera, o filho vai lá e pisa também e adultera. Se o pai é um ladrão, o filho vai lá e pisa também e é ladrão. Se a mãe é uma prostituta, uma irresponsável, desrespeita seu marido, a filha vai pisar no mesmo lugar e não vai valer nada que nem a mãe. Se o pastor pisa errado, a igreja também pisa errado. O irmão Brana ensina isso, que o pastor fazia os movimentos com a cabeça, a igreja tudo fazia aqueles mesmos movimentos. Porque o pastor fez errado, todo mundo faz errado. Os obreiros acompanham.
Se o pastor vem e prega, entorta o dedo para pregar, daqui a pouco está todo mundo no púlpito. Você olha assim, opa, olha lá. Não, existe isso daí no mundo evangélico. Acompanha. Todo mundo fala igual. Eles pegam o espírito um do outro. O irmão Branham diz, eu temo que temos recebido o espírito um do outro, ao invés de ter recebido o Espírito Santo. Porque começa a remedar igual os outros. Você tem o seu dom próprio, você tem a sua maneira própria. Você tem que viver daquela forma. E aonde você tem que ter segurança, Deus pisou aqui, eu estou pisando também. Há muitos anos atrás, Deus nunca pisou em Apocalipse 10. Ele só prometeu, mas ele nunca pisou. Um dia ele desceu do céu e pisou em Apocalipse 10. Branham foi lá e pisou no mesmo lugar. Nós fomos lá e pisamos no mesmo lugar. Quando a revelação chega, ela é oposta a tudo que nós pensávamos antes, porque eu nunca havia entrado nisso desta maneira. Porém agora, encontramos que tudo harmoniza perfeitamente, e é assim diz o Senhor, eu o amo. Eu amo com todo o meu coração. Amém? Você quer melhor que isso? Meu Deus, mas isto é bom mesmo. Tem coisas que eu digo, é bom que dói. Certa coisa é boa. É que as pessoas não percebem o quanto aquilo é bom. Eu sou um participante da terceira etapa. Eu não sou só participante das bênçãos do Calvário. Eu não estava só em Jesus. Eu estava em Brana também. O problema é que as pessoas se fanatizaram. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. O mundo denominacional canta, né? Eu sou só de Jesus. Aí você leva o batismo. Ele diz, não. Ou então você não é só de Jesus. Estou te mostrando Jesus. Batiza em nome de Jesus Cristo. Eles não querem. Então aqui o povo diz, não, eu creio em Brana. Aí você mostra o que Brana falou. O que vindica o ministério do irmão Brana é a terceira etapa. Se não tem terceira etapa, nem irmão Brana foi Josué, nem irmão Brana entrou em Canaã. Você já pensou onde é que esses pastores põem o irmão Brana? Eles estão esperando o irmão Brana ressuscitar para a terceira etapa. Vamos falando aqui gradativamente. Eles esperam para isso. Mas a terceira etapa foi a vindicação, a comprovação, a autenticação do ministério do irmão Brana. E se ele não teve, então não teve ministério. Não foi autenticado o ministério dele. Isso é uma vergonha, crer numa mensagem dessa. É uma vergonha. Pregadores formar a si, formar seus filhos, formar seus netos para crer na coisa errada. É uma vergonha. É como formar a si, formar os filhos, formar os netos para fazer o que não presta, para roubar, para matar ou para destruir. É igual a você formar a si, sua família, para poder crer numa doutrina que Deus não está nela. Você tem que procurar formar assim, dar exemplo em casa de fé. O Noé nunca tateou. Irmão Branham ensina isso, Noé creu. Deus falou, demorou 120 anos. Diz, vai chover. Mas você já está ficando mais velho, mas vai chover. Mas eu acho que você já está louco, mas vai chover. Demorou, mas choveu. Abraão nunca titubeou. Eu vou ter um filho. Bom, já não dá para crer muito em você, que já tem 75 anos. Bom, já está quase. Mas vou ter um filho. Já levou a Sara para fazer algum exame? Não, não precisa. O menino vai vir. Pré-natal é só aqui no nosso tempo. Lá no tempo deles, eles criam. O menino ia chegar.
E eles aguardavam até o menino chegar. Levou 25 anos. Abraão não titubeou, creu e o menino veio. Eu acho que até o menino vir não é muito. Eu acho mais difícil é depois que o menino veio. Que Deus falou que através daquele menino ia crescer a geração de Abraão, como as areias no mar, como as estrelas do céu. E aí Deus pega, quando o menino tem 11 anos, Deus fala para Abraão: pega o seu menino e vai sacrificá-lo para mim. Mata ele para mim. Eu sempre olho nisso, que naquele tempo existia os pagãos que matavam seus filhos e colocavam na boca do crocodilo. E agora Deus falou para Abraão. Abraão podia ter discutido com Deus, arrazoado com Deus. Falou: Senhor, eu prego contra isso, Senhor. Porque as nações fazem isso. Eles não têm um Senhor como Deus. E tem um crocodilo. E como que eu vou matar o meu filho agora? Abraão, o que o senhor falou? Matar o filho? O filho é da promessa. Ele nem falou para Deus, mas é da promessa, senhor. O senhor falou que é através dele que eu vou ser como a areia da praia lá e como as estrelas do céu. Ele não falou nada. Quem crê não discute, não arrazoa. A coisa pode estar até contrária. Ele falou, Deus falou. Agora ele sabia, Abraão sabia, foi Deus que falou. Não foi outro não. Agora Deus pediu o filho. E ele foi entregar o filho. São Paulo mais tarde escreveu que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque da morte e cumprir sua palavra ainda. Mas não precisou. Porque Abraão creu, e a hora de sacrificar, você sabe, Deus falou: Abraão, eu sei que você é um homem de fé. Deus já sabia. E Deus já sabia. Se Deus não intervisse, ele matava o menino mesmo. E você pensa que ele contou para Sara? Que a mulher é a mais chorona. Deus dá a promessa para o homem, e a mulher tem que participar daquela promessa. Porque não é fácil. A mãe dele, o que você falou, Abraão? Deus pediu para mim sacrificar Isaque. O meu não. Não é o seu que vou sacrificar o meu Isaque. Ele prometeu para mim. E você creu quando ele prometeu para mim, e estéril, você passou a gerar. Mas ele não falou nada. Deus não deu a promessa para a mulher. Deus não falou para a mulher: faça isso. Na hora da conversa de Deus e Abraão, Sara também não estava no meio, estava atrás da tenda. É como a mulher fica atrás do marido, a igreja fica atrás do pastor, os obreiros ficam atrás daquele ministério. Mas fica assim, na escuta. Sara ficou. E a hora que Deus falou, conversou com Abraão, disse que ia dar um filho para ele, com as costas viradas para a tenda, onde Sara devia estar com o ouvido ligado ali. Ela riu lá dentro, nem mexeu com os lábios, riu. E Deus pega e fala para Abraão: por que Sara está rindo? Irmão Brana vem aqui no último dia e disse: aquele Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Virou as costas para a congregação e fez a mesma coisa. Irmãos, simplesmente você tem que aceitar aquilo. Deus tem feito isso. É contrário ao que nós pensávamos, não importa o que nós pensávamos. Nós sabemos que temos uma mensagem vindicada, comprovada, autenticada por Deus. E o irmão Brana mostra isso aqui. Vou ler, é rápido porque eu tenho que fazer isso aqui. O Pai Celestial sabe que isso é verdade. 153 do 7º selo. Tal como vocês têm visto estas coisas sucederem, esses anjos desceram e vindicaram cada mensagem como a verdade. E você vai entender isso. Esses anjos vieram, aqueles 7 anjos vieram e vindicaram cada mensagem como a verdade. E eles esqueceram de vindicar a sétima mensagem.
O sétimo anjo desceu e não vindicou a sétima. Que vergonha! Esses anjos vieram e vindicaram a mensagem como verdade. O sétimo estava ali para dizer para nós, para falar para nós. Esses anjos vieram. Ele era o sétimo trovão, o sétimo anjo, o sétimo selo. Esses anjos vieram e vindicaram cada mensagem com a verdade. Então a gente sabe que vem de Deus ou não. Você tem que ter segurança. Isso é de Deus? É. 133, qual é a atração sobre a montanha? Quando ele estava lá no cânion, sabendo que a espada caiu na mão dele. Aquilo é muito importante. A espada é a Bíblia. Entende? A espada é a Bíblia. O irmão Branham disse que mais tarde foi revelado que aquela espada era a palavra de Deus. Caiu na mão dele, lá no cânion Sabino. E hoje a gente pode fazer uma pregação bonita, a espada na mão do irmão Branham, e nós pegar uma espada aqui também e mostrar para o povo a espada, e principalmente alguém que gosta de mexer com espada, eu corro dela. Mas alguém mexe com espada, quer catar uma espada natural e mostrar a espada. Não, o irmão Branham não gostava muito de espada. Você sabe que o irmão Branham gostava do rifle, da vara de pescar. Mas de espada ele não gostava muito. E eu não sei por que eu tenho um problema com isso também. Não gosto de faca. Revólver parece que já mata mais depressa. Entendeu? Mas faca, vai enfiando assim. Não gosto. E a palavra de Deus não é um revólver. A palavra de Deus é uma espada. E ela vai entrando assim, vai entrando. Você só vê o homem gemer e dobrar. É a espada, a Bíblia. Ou quando você deixa a espada desse dia, através do ministério de William Branham, enfiar em você assim, Deus te cata. Você sabe como é que o indivíduo faz? Cata aqui. Ei, glória! Deus pega a sua espada de Apocalipse 10 e me abraçou assim. E eu morri para mim mesmo. Agora, é a espada, é a palavra. Ela corta entre alma e espírito, juntas e medula. Ela é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração, porque ela vai cortando. E de um lado, se você não tiver eleição, ela vai cortando, você vai gemendo, morrendo para nunca mais. Mas se você tem eleição, ela vai cortando de um lado, ela mata do outro lado, ela vai te dando vida, te dando vida. Por isso que ela é uma espada bigúmia, porque de um lado ela corta e mata, do outro lado ela corta e dá vida. É Deus com a sua mensagem. A espada é isso, a mensagem hoje é isso. Alguém diz que mensagem terrível. Não sei como é que vocês vão escutar aquele homem. Vocês gostam de ser cortados por aquilo? Não, mas aquilo ali está dando vida para nós. Eu escutei ele, eu morri. Mas é a mesma espada, a mesma água que levantou a arca, salvou Noé. E matou os antediluvianos, tudo. Ficaram tudo mortos ali. Depois eles fazem um filme aí com um barquinho salva-vida. E depois de tudo isso, apareceu um indivíduo lá com um barquinho. Salvou o quê, rapaz? Não sobrou nem ele. Não sobrou nem o indivíduo do barco. Amém. Terceira etapa. A terceira etapa o que é? 133, qual é a atração sobre a montanha? Ele, a voz, voltou e disse: não a espada de um rei, mas a espada do rei. A palavra do Senhor disse: não temais, é simplesmente a terceira puxada, a vindicação do seu ministério. Não teve um homem que pegou esta Bíblia, essa espada, e mostrou para nós o que ela é, como ela brilha, como ela é bonita, como ela é maravilhosa por dentro e por fora.
não teve um homem, porque não cabia essa Bíblia na mão de ninguém. Não tinha um teólogo para Deus pôr a Bíblia na mão dele. Porque Deus não põe Bíblia na mão de teólogo. Eles estudam Deus. Profeta não estuda Deus, eles creem. Mesmo sem ver nada, o teólogo, eu tenho que ver, eu tenho que constatar. O profeta diz, não, eu creio. Não importa quanto tempo isso vai levar, eu creio. Então Deus não pôs sua espada na mão de um teólogo, Ele pôs na mão de um profeta. E por isso agora, no último dia, Deus não põe outra vez a sua espada na mão de um teólogo, mas põe na sua mão, na mão de quem crê. Deus chama eu, você, essa igreja do último dia, de profeta. E nós estamos aqui para mostrar isso para o mundo. Tudo aquilo que foi pregado por William Branham, que eles não sabem, estamos aqui para profetizar outra vez. Eu sei que o coração deles é duro, não vai aceitar, mas que nós vamos mostrar, vamos. Agora tem outra aqui, porque clamas fala, 207, irmão Branham fala assim, a terceira etapa está aqui. A terceira etapa está aqui. E as pessoas nunca viram essa terceira etapa. Eles estão aí, eles não são coparticipantes desta promessa. Mas nós estamos ligados, somos coparticipantes desta promessa. Eu sou do Calvário, do Monte Calvário. Eu sou do Monte Sinai, do Monte Calvário, do Monte Pôr do Sol. Do Monte Redentor. Eu sou do monte. Alguém diz, vai para o monte, mas eu já sou do monte, vou para fazer o quê? Qual monte que eu tenho que ir para orar? Eu já sou do monte. Irmão Branham diz, eu estava em Cristo quando ele andou pela Galileia. Eu estava em Cristo quando ele sofreu. Eu estava em Cristo quando ele morreu. Mas eu também estava em Cristo quando ele ressuscitou. E eu estava em Cristo quando ele subiu ao céu. Porque ele tinha que descer. Aí eu estava em Cristo quando ele subiu. E Paulo veio e diz, o mesmo Senhor descerá do céu. Qual Senhor? Aquele que subiu. Em Atos 1:11. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E eu subi com aquele Senhor, quando ele subiu. E agora a hora que ele desceu, eu desci com ele também do céu. Ele desceu com um novo nome, eu desci também com ele. As pessoas não entendem isso. Você não é gens de Deus, você não estava em Deus. O que Deus fez, você faz. Aonde Deus vai, você vai. Quando a gente é menino, eu lembro do meu tempo de menino, meu pai gostava de ir para um boteco, lá, um barzinho, para comer paçoquinha. Eu achava bom. Menino é que nem formiga, né? Então, eu achava bom. Aí eu sentava num banquinho ali, depois de meu pai ter trabalhado o dia inteiro, ia para lá, aí ele comia e me dava, eu achava bom. Vou comer paçoquinha, não esqueço disso. Meu pai comia e eu comia também. Agora, Deus está comendo uma coisa. Você quer dar um alimento para Deus, Deus não come, irmão. Você quer dar comida de ontem, Deus não come. Você quer esquentar comida, Deus não come. Tem que ser fresca da hora. É a comidinha da hora, aquele alimento da hora. Não é que nós comemos arroz esquentado, né? Nós comemos. Faz um virado lá. É coisa muito boa, nós comemos, mas Deus não está para fazer virado desse jeito não. Ele te dá tudo novo no dia, na hora, Ele pega e te dá aquele alimento do dia, fresquinho, é só você pegar e comer. Isso dá saúde espiritual para cada um de nós, amém. O que é a terceira etapa? Tudo que vocês conhecem, não é disso? Tudo que vocês conhecem. Eu tive um desejo de falar sobre isso, a hora que eu acordei hoje, falei, é isso daí. Vou falar sobre isso, tudo gostoso assim, que nós já conhecemos, e é comida da hora. Isso daqui é da hora, é alimento do momento. 373, 374, os ungidos dos últimos dias, e 262 na tradução da voz de Deus.
Ele diz aqui, ó, notem o mesmo dia quando este mensageiro, não quando principia. Quando principia, ele está pregando cura divina. Não, o irmão Branham foi taxativo, irmão. Não quando principia. Esse mensageiro vem, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem. E você vai ver quando foi que ele começou a declarar a mensagem dele. Foi quando o Senhor desceu do céu. Ele desceu do céu. Bom, eu não terminei com esse pensamento, mas deixa eu terminar aqui. Porque eu estava no irmão Branham. Você entende isso? Eu estava no irmão Branham. Os filhos dele no natural estavam nos lombos natural dele. Mas nós, como crentes naquilo que ele pregou, nós estávamos nos lombos espirituais de William Branham. E tudo que ele pregou, você prega igual. Aonde papai Branham pisou, eu vou atrás e piso. Os outros podem dizer, você está cheio de moço. Não, cheio de revelação. E você vai pisando. Aonde o papai Branham pisou. Ele deixou rastro para nós andarmos só em cima daquilo que ele pisou, para mostrarmos para o mundo que nós temos um pai, e ele é pai das nações. Bom, vamos chegando ali. Escuta-me aqui. A primeira etapa, cura. A segunda etapa, profetizando. O povo parou tudo aqui, na cura e na profecia. Terceira etapa, abertura da palavra. Me mostre um pregador dos Estados Unidos que vem pregar aqui a abertura da palavra, revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. Pregar mesmo, mostrar para o povo um novo nome. Não, eles pararam tudo na primeira e segunda etapa, cura e profecia. Na terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. 374. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas, mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem. É bom escutar, irmão Branham. Você já pensou bem, nós passamos dentro da mensagem 30 anos e não sabia disso? É o tempo certo para saber. Eu estou pregando aí há 11 anos, 10, 11 anos estamos pregando essa mensagem, mas não tem irmãos que estão sabendo agora. Mas faz tempo que nós estamos pregando. Faz tempo que esse povo aí fora é teimoso. Faz tempo que os pastores estavam pregando assim, meio em mistério, se aparecer alguma coisa nova aí, vocês tomam cuidado, você nem sabia o que era. Era eu. O pastor estava pregando em mistério, para não falar. Hoje ele já fala o nome. Hoje ele já dá nome. Mas antes, se aparecer alguma coisa, aí depois ele está aparecendo um CDzinho, vocês tomam cuidado. Porque um CDzinho só toma cuidado, porque a Xuxa tem. Todos os pregadores têm um CDzinho, por que eu não posso ter? Qual o problema? Vocês não tomam cuidado com mais nenhum. Os outros tudo vocês engolem. Billy Graham tem. Vocês veem Billy Graham. R.R. Soares tem. Bispo Macedo tem. Está tudo vendendo e eles estão certos. Valorizando o que eles têm. E vendendo para o povo. Ninguém manda quebrar. Vê se algum dia eu mandei alguém quebrar um CD de alguém. Vê se eu já mandei rasgar a foto do Papa. Eu não estou nem aí. Não é para fazer espetáculo como aquele pastor foi na televisão e quebrou a senhora deles. E eu não sei nem onde ele está. Se ele está igual a senhora. Mudo, surdo, porque você nunca mais escutou falar no homem. Você mexe com a senhora deles para você ver o que eles fazem com você. Quer dizer, eu fiz daí, é porque eu creio em Jesus. Nada. Você é um displicente, não sabe pregar o que deve pregar. Desonrando a fé dos outros. Deixa eles daquele jeito. Mas eu estou fazendo que nem Elias. Mas você está com o mesmo Baal na mão. Você quebrou um Baal e tem outro da Trindade na mão.
Jesus, que podia sentar pedra na prostituta, ele não jogou pedra nela. Ele podia. Ele estava sem pecado. Mas que sorte aquela mulher teve. Correu, quem sabe ela cansou, nem sabia para onde ela estava correndo. Correu, quem sabe ela chegou, pegou uma rua que os algozes, os inimigos, diziam, agora ela está pega. Ela não sabe que rua ela entrou. Essa rua não tem saída. E eles não sabiam que Jesus estava lá no finalzinho da rua. E a mulher correu, chegou e caiu aos pés dele. E os homens chegaram com a Bíblia aberta. Na lei de Moisés, diz, Moisés manda que essa mulher seja apedrejada, porque nós a pegamos em flagrante adultério. E tu que dizes? Eu pensava que ela estaria sozinha. Onde a gente vai, o Senhor está atrás, chega na frente e atrapalha a gente. Não é isso que eles deviam pensar? E tu que diz? Quero ver se tu és contra a lei de Moisés. E Jesus continuou escrevendo. Ele não sabe nem o que ele escreveu, mas se ele estivesse escrevendo, porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem sabe ele estava escrevendo alguma frase ali. E eles querendo saber, e tu que dizes? Foi tão simples. Que sabedoria. Levantou a cabeça. Se alguém tiver sem pecado, seja o primeiro a jogar pedra nela. Você só via, eles eram mais sinceros do que os pastores da mensagem. Eles eram mais sinceros. Aquele que estiver sem pecado, joga a pedra nela. Você só via a pedra caindo. E Jesus continuou cabisbaixo. Quando ele levantou a cabeça, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Eu tenho poder para te condenar. O único sem pecado que sou eu. Mas eu não te condeno. Vai e não peques mais. Oh, se as pessoas pudessem entender por que você joga pedra no CD. Por que você está jogando pedra? Eu já tive gente que foi na minha casa, não para confessar, eu quebrei, mas hoje estou arrependido. Não, ele foi só para falar para mim que pegou um monte de CD e jogou dentro num latão e meteu fogo. Só foi para isso, ainda foi comer a minha comida lá em casa. Hein? Ainda deu almoço para ele ainda. E ele não foi arrependido, não. Foi me contar que fez aquela proeza. Não foi dizendo, mas agora eu creio. Crê nada. Nunca mais o vi. Mas aquele que estiver sem pecado, joga pedra no CD. E eles jogam, como eu dizia, estão sem pecado, estão cobertos de doutrinas erradas. Eles são piores do que o povo daquele dia. Muito pior. Amém. Aleluia. Vamos aqui que eu tenho que terminar. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas, mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem, a terceira etapa foi a abertura da palavra para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O vem, irmão Brana falou isso daqui em 1963. O vem. Os americanos vêm aqui e dizem, a terceira etapa não foi revelada, irmão Brano ainda vai vir para revelar a terceira etapa, e a igreja, aleluia, que nem uns barrigudos, cheio, aleluia, cheio de religião, cheio de conhecimento do mundo, do diabo. Irmão Brano perguntou, vem, a terceira etapa foi. 1965, os ungidos dos últimos dias. Eu sou coparticipante desta promessa. Eu creio na abertura da palavra, na revelação dos 7 selos, que foi a terceira etapa. Amém. Nós sabemos, eu sou participante de tudo que aconteceu. A terceira etapa
Eu não vou ter tempo para tudo, como sempre os pregadores lamentam, eu também lamento, aí não tem tempo para tudo, certo? Mas também se for deixar, nós falamos o dia inteiro. Então não tem que limitar mesmo, certo? Porque você dá 5 minutos, eles falam 15, 20. Você dá 20, eles falam 30, 40. Então, tem que limitar. Tem que limitar, você vai fazer o quê? Tem muita coisa, mas completou um pensamento. A gente tem que trazer isso até que as pessoas vejam aquilo que a gente entregou. Entende? Vê o que entregou. E eu respeito isso daí também. Eu sei que precisa completar aquele pensamento. Então eu estou aqui. Você pensa em visão da tenda. A voz disse para o irmão Brana, eu te encontrarei lá, naquele quartinho. Aí o povo está esperando o irmão Brana vir, para Deus encontrar ele no quartinho ainda. E o irmão Brana já foi encontrado por Deus no quartinho quando ele estava revelando os selos. Mas as pessoas, é aquela mentalidade, cavalgarei por esse caminho uma vez mais. O irmão Brana falou, cavalgarei e ele morreu, então ele vai voltar. Que vai cavalgar. Ele falou, profeta quando fala, está falando. Por que profeta quando fala que os selos foram revelados, que os trovões foram revelados, não fala? Por que quando ele fala, não fala para você? Por que quando ele fala, cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais, a inteligência deles é curta, não dá. Deus quando me deu a luz, e eu fiquei sossegado, cavalgarei, não era o William Brana que estava falando. Era o espírito de Elias. Cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. Vai na mensagem do profeta e vê quantas vezes mais Elias tem que vir. Já descobriram? Quantas vezes Elias tem que vir depois do irmão Brana? Não é uma vez só mais? Cavalgarei uma vez mais. Irmão, mas ele diz também na mensagem Éden satânico, cavalgaremos. E alguém ainda diz, parece que é Billy Paul e irmão Brana. Que coisa! Jesus Cristo! Como é que o povo pode crer numa coisa dessa? Cavalgaremos é porque era o espírito de Elias e o de Moisés. Cavalgaremos! Não era Brana, não. Irmão Brana tentou ir lá, cavalgar. Deus falou, não é hora. Aí eles pensam, agora é hora. Não, você vai nas mensagens do profeta sobre os selos e perguntas e respostas sobre os selos e o quinto selo. Escuta o irmão Brana falar quando perguntaram para ele se o nosso Elias também era o Elias para os judeus. Diz não. Será que não dá para eles entender? Naquele tempo, quando os selos não tinham sido abertos, o irmão Brana também pensava que ele deveria ir lá. Ele até aceitou o convite daqueles dois irmãos e ele foi, entrou no avião. Mas Deus decepcionou todos eles. Lá em Cairo, no Egito, diz, volta, não é tempo. Irmão Brana, com aquele sinal, se ele chegasse lá, eles aceitariam o irmão Brana como Jesus Cristo, como Messias. Deus diz, não é tempo. Pode voltar. Já pensou bem que decepção? Aqueles pregadores que gastaram milhões de dólares para poder evangelizar os judeus, com tantos novos testamentos. Agora, não sei se depois disso aqueles homens ainda creram no irmão Brana. Mas eles deviam crer, porque o irmão Brana agora diz, olha, Deus mandou voltar. Como pode Deus mandar voltar? Nós já pagamos a passagem. Como a dizer, agora você tem que cumprir, você falou para nós, tem que cumprir sua palavra. Não, Deus, a palavra de Deus está superior à minha. Ele mandou eu voltar. Não é tempo ainda. Aí vem o povo da mensagem dizendo que Deus falou para o irmão Brana que não é tempo e que agora o irmão Brana tem que ressuscitar e ir lá nos judeus pregar. Que vergonha. Não é o irmão Brana. É o espírito de Elias em outro homem. É o irmão Brana que disse. É o espírito de Elias no outro homem. Irmão Brana não é quarto e quinto Elias, não. Irmão Brana é só quarto Elias. E eu sou participante desta promessa. Amém? Eu creio que aqui poderíamos tomar um tema novo. O Cordeiro havia deixado seu trono e se havia apresentado.
Estas coisas as recebi estando na presença daquela luz no quarto, e essa luz é Cristo. Aquela luz que diz, eu te encontrarei lá no quarto. Só que uma hora ele fala quarto, outra hora ele fala catedral, outra hora ele fala tenda, mas é uma coisa só. Irmão Branham que trata e põe vários nomes, mas é uma coisa só. E ali ele estava no quartinho e Deus, aquela luz chegando ali. Escuta o que a luz ainda falou para ele. Quando ele estava presente, me disse que quando o Cordeiro deixa o trono, já não é mais mediador. Ele estava presente, dizendo para ele, pregando os selos, dando a revelação dos selos para ele, e dizendo, olha, quando o Cordeiro deixa o trono, ele não é mais mediador. Então regressa aqui, e o dia da redenção para a igreja termina ali. E exatamente estava regressando ali, quando ele estava pregando a mensagem, aquela mensagem. Rapidamente, o que o irmão Silvio leu, deixa eu ler para vocês aqui, porque eu sou coparticipante também da revelação dos trovões. Laodiceia 38. Agora este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Olha, se não for filho, não é convertido. Agora você pensa, todo esse povo na mensagem, você já viu as igrejas da mensagem? Está tudo assim. Oh, glória a Deus, todos convertidos, a mensagem de Brana, do Elias. Vamos ver se são. Vamos ver? Porque todos nós pensamos, são convertidos à mensagem. Segundo, Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Os quais são, não serão, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Agora, escuta. Serão estes mistérios verdade, porque aquilo ainda ia fazer uma obra. Aquilo ainda ia trabalhar, fluir através do povo. Aí serão estes mistérios verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecoste. Então aqui está. Se você creu no Elias, você creu nos trovões. Os trovões foram revelados, e essas revelações, esses mistérios verdade, revelados divinamente, é que converte. Hoje, se você não foi convertido por isso que você está ouvindo hoje, que você nunca ouviu na sua igreja, você tem que ser sincero. Você nunca ouviu ser pregado isso lá na igreja que crê no profeta. Eles não pregam isso daqui. Mas é aqui que está dizendo que o irmão Branham teria esses 2 ministérios, de Elias para converter os corações dos filhos aos pais, e o ministério de 7º anjo para revelar os mistérios. E são estes mistérios, que são verdades, são revelados divinamente, é que converterão. Então o povo da mensagem não é convertido. O que a gente tem que falar é só isso. Eles não são convertidos. Porque são esses mistérios de verdade, revelados divinamente, que converterão os corações. Amém. Já estou terminando? E o tempo não dá. Eu sou coparticipante, tudo aquilo que vocês conhecem. Abraão restaurado 45. Deus deu parte do seu nome para Abraão. Irmão Branham, por que o irmão Branham pregou Abraão restaurado? Gente, tem o Abraão restaurado no dia, Abraão restaurado lá. Aí Deus deu parte do nome dele para Abraão, H-A-M. Mudou o nome de Abraão, H-A-M. Por isso, irmão Branham não podia vir nascer no Brasil. Aqui no Brasil é Abraão. Então não podia. Ele que tinha que trazer aquele nome para nós. Porque o nome Branham não é Branhão. Aqui no Brasil. É Branham mesmo. Então, o nome de Deus foi dado, parte do nome, ainda que o irmão Branham diz assim, ó, eu te faço pai das nações, falando de Abraão. E falando de Branham, é a mesma coisa. Eu te faço pai das nações,
Então eu mudei e te dou parte do meu nome. E a parte do nome é H-A-M. Isso é parte do nome. Então, qual é o nome? Parte é H-A-M. O nome é Brana. Parte do nome foi o que Deus deu. Mas qual é o nome? Aí você tem que ver o nome. Aí você vai lutar e fala, não, ó, o novo nome é só H-M. Não adianta você ficar lutando. O H-M, o irmão Brana está dizendo que é parte do nome. E tem parte do nome para ser dado ao homem natural, Billy Graham, o mensageiro às denominações, a Sodoma e Gomorra, dos dias. E tem o HM, que é 7. Tem o HM 6, Graham, 6 letras. O irmão Brana diz, é o número do homem. E tem Bran, 7 letras, só que o irmão Brana só falava Abraão. Abraão, irmãos, Abraão tem 7 letras. O irmão Brana falava Bran. Abraão. Aí um dia, mandando uma fitinha para o irmão Liveio, ele mandou, dizendo para o irmão Liveio o que era. Aí ele, está escrito lá, no parágrafo 26 e 28, uma carta ao irmão Liveio, Bran. Bran. Amém? Agora, ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Se ele tivesse parado aqui, mas ele não aguentou. Ele não parou aqui. Ele é o Deus Jeová em carne. Aí ele diz assim, ele é Jeová Deus em minha carne. Aí você volta para Isaías 61, você volta para São Lucas 4:18, para você ver o que Jesus estava fazendo. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Jeová está na minha carne, Jesus, lá no Oriente. E agora Jeová na minha carne, Brana, aí no Ocidente. E agora Jeová na sua esposa, quase no amanhecer do dia. Você já notou o relógio de Deus? O Evangelho que veio do Oriente, passou para o Ocidente no tempo do irmão Brana, até a meia-noite nos dias do irmão Brana. Ele diz aqui na mensagem A Festa das Trombetas, ele diz assim, eu olhei para cima e vi que são 12 horas, a hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. É a mesma coisa de você ler São Mateus 25, 25:6, ele diz que é na hora da meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. À meia-noite. O ministério do irmão Brana pegou do entardecer até a meia-noite. O ministério da noiva pega da meia-noite até 6 da manhã. O ministério de Elias e Moisés pega das 6 da manhã e vai salvar os 144 mil. Mas agora, tem que entender, o ministério da noiva está chegando o final dela. Final da noiva na terra, é hora de arrebatamento, é hora de saída. Este é o final, não tem mais onde ir. Aí você diz, mas irmão Brana diz que Jesus vem numa manhã, das 6 às 9 da manhã. Isso daí é o horário nosso. O horário que eu estou te falando é o horário do Evangelho. O horário do Evangelho, nascer do sol, Jesus, pôr do sol, Brana, meia-noite, o noivo veio, que foi a revelação dos 7 selos, aí vem o esposo, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Era ali, ele estava ali, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Brana foi quem pregou isso. À meia-noite, o esposo chegou, a revelação dos selos. Cristo, a pedra de coroa, desceu sobre o seu profeta, e agora se desceu só sobre o irmão Brana, só o irmão Brana que vai no rapto. Mas não desceu só sobre o irmão Brana. A mensagem do irmão Brana desceu sobre você. Amém? Então, tem muitos que têm sua fé no rapto de uma forma errada, mas vou te mostrar que eu estava em Jesus, que quando ele nasceu até quando ele morreu, quando ele ressuscitou, quando ele foi para a glória, quando ele voltou em Apocalipse 10:1 e desceu, sendo aquele mesmo Senhor, e eu estava no irmão Brana quando ele estava caçando. Eu estava no irmão Brana,
Tudo é a fé do irmão Brana, aquilo está naquela fé. Eu estava no irmão Brana, quando o irmão Brana estava lá no Cânion Sabino, que os anjos vieram e tomaram e arrebataram o irmão Brana para dentro da nuvem formada por eles mesmos.